Prontinho, gente, vocês estão me escutando? O slide da apresentação está aparecendo aí. Sim, Wesley, estamos te ouvindo. Só o slide que ainda não apareceu. Não Ainda apareceu? não. Tá, peraí. No início. Deixa eu iniciar a apresentação aqui novamente. Certo. Retornar a apresentação. Pronto. Pronto. Acho que agora Sim, estamos vai. vendo. Você e o slide. Pronto. Gente, então, boa noite novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Wesley. Você já fez uma apresentação aí. Sou professor do Diurno. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a química frente à pandemia. Vocês sabem qual é o papel da química na pandemia? É a primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês sabem dessa resposta? Porque, assim, quando a gente fala de pandemia de coronavírus, a gente sempre pensa nos hospitais, nos enfermeiros, técnicos, médicos, que estão na linha de frente, o pessoal que fiscaliza, as autoridades, a prefeitura que está aí na linha de frente, tentando controlar a disseminação do coronavírus. A TV, que sempre vai falar dessa pandemia e de métodos de prevenção. Mas a gente tem outros profissionais, e um deles é o profissional da química, né, que faz química. Então, a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre o lugar da química na pandemia, aspectos históricos, a gente vai falar também da estrutura do coronavírus, porque para falar de coronavírus e para falar de química, a gente também precisa falar um pouquinho de pandemia. Eu já vi aqui que minha voz está cortando bastante. Eu vou tirar esse fone para ver se melhora, tá bom? Eu espero que a voz agora fique um pouquinho melhor, que não corte, tá? Mas aí pode ser a internet de vocês também. Aí sim, gente, ó. Quando a gente fala um pouquinho aí da química na pandemia de coronavírus, a gente precisa pensar que a química não está frente à pandemia de coronavírus. Teve uma grande quantidade de pandemias que assolaram o nosso histórico aí, que trouxe muitas mortes, milhões de mortes, e que a gente hoje precisa relembrar, que foi a peste negra no século XIV. A peste negra não é uma pandemia causada por vírus, é uma pandemia causada por bactéria. A cólera no século XVIII, que também é causada por bactéria, que estava presente na água, não tinha saneamento naquela época. Temos aí a epidemia de varíola no século XIX, essas que eu vou falar agora já é através de vírus. A gripe espanhola no século XIX também, que possivelmente é a maior pandemia que já teve na história, que teve a maior pandemia da história das que já tiveram. Tivemos no século XXI a H1N1. A pandemia do HIV, ela começou no século XX, que foi por volta de 1980, e ela é uma pandemia atual. A gente não fala muito de HIV como pandemia, mas HIV é uma pandemia e é uma pandemia atual, juntamente com a Covid-19. Né? A Covid-19, ela veio à tona em março, oficialmente em março desse ano, de 2020, a pandemia da Covid-19, ela foi reconhecida como uma pandemia. Essa pandemia, ela não vem com o termo pandemia, certo? Para ser caracterizada como uma pandemia, ela precisa atingir uma escala mundial. Então, antes de uma pandemia, a gente tem um surto, que é o aumento repentino do número de casos aí dentro de um limite restrito. Então, você tem, por exemplo, um surto de dengue na cidade de Barreiras. Tá? Não é caracterizado na pandemia. É local, tem uma área específica. Aí, quando há um aumento desse número de casos de determinada doença muito acima do que se espera, não estava planejado esse aumento de casos, a gente tem uma epidemia.
com a endemia, ocorre o aumento do número de casos em uma determinada região, porém esse número de casos ainda ele está controlado. Tranquilo? A pandemia, ela é um aumento repentino do número de casos de uma doença específica e ela vai atingir vários países, ou seja, é uma escala mundial e sem controle. A pandemia do coronavírus, ela foi relatada em março, mas em 31 de dezembro, uma organização de saúde da China, ela relatou alguns casos de infecção por um novo coronavírus em pessoas que frequentavam o mercado de Wuhan, na China, né? E a partir daí vieram vários questionamentos desse vírus, um novo vírus que estava provocando uma doença muito grave, que acomete os pulmões, uma síndrome respiratória grave. E aí, a primeira questionamento que eu me lembro foi de ser um vírus sintetizado em laboratório. E não, ele não é um vírus sintetizado em laboratório. Cientistas de 3 países diferentes, eles fizeram testes em pangolins, cangurus e morcegos. Nos pangolins e cangurus, teve uma identidade genética muito parecida, cerca de 80%, com o vírus que circula hoje em dia. Com relação aos morcegos, e aí acredita-se que o coronavírus veio dos morcegos, porque a identidade genética é muito parecida, cerca de 90%, indicando aí que o coronavírus é de origem zoonótica, ou seja, é vinda da contaminação de animais. Então, gente, foi um alvoroço todo, principalmente quando interrompeu as aulas presenciais, quando se fechou fronteiras, quando em outros lugares houve um grande número de mortos. Então, nós ficamos muito agitados e muito preocupados com a Covid-19 e não era para menos, né? Tínhamos que nos preocupar sim. Só que o que acontece? Hoje em dia o que eu vejo é um relaxamento dessas medidas de proteção, um relaxamento da quarentena sem medidas de proteção. E isso mantém os riscos de contágio. Eu vejo divulgação de cidade X que relaxou as medidas, porém as pessoas estão indo para a rua sem usar máscara, sem fazer uma higiene adequada das mãos, sem se proteger. E isso não pode. É uma epidemia grave que atinge principalmente a população idosa ou pessoas que têm alguma comorbidade, que têm algum problema de saúde. Os jovens, apesar de serem os menos atingidos com o caso grave da doença, mas também tem jovens que estão morrendo por conta da Covid-19. E a gente precisa cuidar disso, porque é uma questão de saúde pública, tá? Então, gente, para que a gente continuar aqui na nossa live, a gente precisa conhecer um pouquinho do coronavírus, qual é o ciclo de vida dele, como a Covid funciona. O Covid, ele tem uma membrana glicoproteica que envolve todo o material genético, são chamados vírus envelopados, isso vai proteger o vírus. Temos uma proteína E, temos o RNA que está no núcleo, como mostra a figura aqui, essa listra azul, para quem tem a miopia não. É daltônico, não dá para ver que é azul, mas tem uma linhazinha tracejada no núcleo, e aí é o RNA do vírus. Temos a proteína N e temos a proteína S. É através dessa proteína que se liga à célula humana, né? Essa proteína S, ela vai se ligar especialmente na enzima conversora da angiotensina 2. E aí vai provocar infecção no hospedeiro. O hospedeiro somos nós, tá? Os seres humanos. Após ele se ligar à membrana, o vírus, a enzima, o vírus, ele vai transferir seu material genético para dentro da célula, tá? Esse material genético, ele vai ser replicado. E aí tem um processo de maturação, e aí chega a ser replicado cerca de 10.000
a 100 mil cópias de vírus de uma única célula. E aí, depois dessa replicação, esse vírus ele é liberado e vai continuar infectando novas células do hospedeiro. Aqui eu trouxe essa figura, foi uma das melhores que eu achei do ciclo de vida da Covid. E aí vocês podem dar um zoom na tela de vocês, tá? E dar uma aproximada. O vírus, ele tem, no seu ciclo de vida, o período de infecção, que é a entrada no hospedeiro, tem a parte da transcrição, tradução, replicação, maturação e a liberação. Para que se controle uma pandemia desse grau de complexidade, é necessário que os químicos ajam em qualquer um desses pontos, desde a entrada até a reprodução desse vírus na célula, ou então na liberação. Então, quando é interrompido qualquer uma dessas etapas do ciclo de vida da Covid, é possível um controle da doença. Só que hoje não temos nenhum medicamento que seja eficaz, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, muito menos uma vacina. Tem-se promessa, tem muitas vacinas em teste, cerca de 90 grupos de estudo pesquisando sobre vacina, e muitos medicamentos também no mercado que estão sendo testados, mas nada ainda conclusivo. Então, gente, só um detalhe importante aqui, como é que um medicamento ele vai atuar necessariamente aí na infecção da Covid-19 no processo de ligamento a uma célula humana. Temos aqui a lactoferrina. Essa lactoferrina é um medicamento, toda essa estrutura aqui que está entre a célula humana e a Covid-19 aqui do lado, a representação fictícia do vírus. Essa molécula gigantesca que é um medicamento que ele está sendo testado e apresenta aí um grau de aceitação muito bom de acordo com os resultados que vem apresentando. Então, esse medicamento específico, ele vai impedir a ligação aí, ó, da Covid-19. Espera aí só um instante aqui, que eu esqueci aqui do laser, que temos um laser aqui no slide, o professor não está sabendo. Aqui temos a estrutura do vírus e aqui tem a célula humana, ok? E aí, esse medicamento aqui, ó, essa estrutura, essa molécula, que é sintetizada por um químico sintético, ele vai impedir que a proteína S do vírus se ligue à enzima conversora da angiotensina 2. E isso vai fazer com que o vírus ele morra no organismo, porque ele não vai ter como se replicar. Então, gente, trago aqui para vocês alguns medicamentos que eles foram sintetizados por químicos sintéticos. Um deles é a penicilina. A penicilina ela é de origem natural, porém, medicamentos de origem natural, eles têm um tempo de... Eles é esgotável. Então, os químicos sintéticos, eles precisam sintetizar isso em um laboratório, tá? Temos também a quinina. A quinina ele foi um medicamento sintetizado no século XIX por químicos sintéticos. O pessoal do terceiro ano vai se identificar muito bem com essas estruturas, porque eles já viram as estruturas assim, em forma de linha, né? Com algumas representações. E aí esse medicamento ele foi sintetizado para tratar malária. Após ele foi sintetizada a cloroquina, tá? A cloroquina é um medicamento que a gente tem escutado muito atualmente, e também temos aqui a acidovudina, que é um retroviral, usado em tratamento do HIV/AIDS. Gente, mas a cloroquina, ela realmente funciona no tratamento da Covid-19? Não. Apesar que o pessoal tem falado muito da Covid, tem mostrado a Covid para EMA, tem feito um vídeo, da cloroquina, desculpa, tomando cloroquina, mostrando uma caixa de cloroquina para EMA. O Brasil recebeu milhões de toneladas de cloroquina, que não tem nem o que fazer com esse tanto de remédio. Ela não serve para tratar coronavírus. Ah, mas por que, professor, que a cloroquina ela foi selecionada, foram feitos testes, e a gente acaba ficando esperançoso, né? Assim, gente, para um medicamento, ele ser sintetizado, um novo medicamento eficaz
para o combate ao coronavírus ser sintetizado e lançado no mercado, ele precisa aproximadamente de um tempo de 15 anos, né? Então, o que é que os cientistas fazem? Eles pegam medicamentos que já são dessa classe, que já são estabelecidos, autorizados, estabelecimento que autorizou. Alguém desligou meu áudio. Já tem uma biossegurança já estabelecida, faz um planejamento fatorial, teoricamente, o que é isso teoricamente? No computador, para depois testar esse medicamento, se realmente ele vai ter alguma eficácia ou não. Eu trouxe aqui para vocês a síntese do Remdesivir. O Remdesivir, gente, é um medicamento, ele foi sintetizado no século XIX e ele é utilizado para o tratamento do HIV/AIDS. Olha quantas etapas tem. A etapa começa aqui, nesse canto, no canto esquerdo, faz todo esse percurso e termina no canto esquerdo novamente. São várias etapas para conseguir sintetizar Espera aí que eu vou colocar a apresentação de novo. Gente, vocês estão vendo a apresentação ou não estão vendo a apresentação? Eu estou olhando o chat aí de vocês. Tá vendo? Todo mundo vendo? Ok, pronto. Então não precisa consertar, deve ser a internet. A sua apresentação saiu, Wesley. Eu acho que ela teve uma redução aí do tamanho compartilhado. Eu não estou escutando, porque eu tirei o fone. A sua apresentação, ela saiu. A apresentação saiu? Isso. Tá. Espera aí. Compartilha de novo. Compartilhar aqui de novo. Deve ter sido a internet que caiu. Pronto, apareceu aí agora, né? Apareceu? Agora sim. Agora sim. Então, gente, aqui a gente tem um processo de todas as etapas para sintetizar um único medicamento, que é o Remdesivir. Entendeu? Então, são várias etapas. Depois dessa etapa, tem que fazer um conselho de ética, então isso demora muito. Além disso, é necessário também saber se esse medicamento ele realmente vai funcionar. Porque não adianta a gente pegar um medicamento e lançar para o tratamento de uma doença sem realmente saber. Então, a gente fez um planejamento fatorial. Esse planejamento fatorial serve para otimizar os resultados. Diminuir o tempo, diminuir o custo da pesquisa, porque a gente precisa ter um custo baixo, entendeu? E aí é feito, plotado no computador a estrutura vou dar o exemplo aqui da COVID, que é o que mostra nessa figura, isso aqui é a proteína da COVID-19 para vocês, tá bom? Aí, os medicamentos possíveis de atuar no combate à Covid-19, eles precisam funcionar em alguns desses pontos. Temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Todos esses pontos aí, eles têm sido alvo de estudo para possibilidades de atuação de um inibidor para tratamento da Covid-19. O ponto A, ele é o ponto de coordenação com zinco, com o metal. Gente, aí o que acontece? Vou dar um exemplo aqui clássico para vocês que eu gosto. Essa coordenação com esse metal que tem aí no ciclo A, é como se moldasse a proteína da Covid-19. Elas se moldam, né? A proteína ela não é reta. Elas têm esses ângulos aí que você está vendo. Isso aí é uma proteína em si real, tá? É plotada no computador, mas é exatamente assim que é a nossa proteína no nosso corpo. E aí é o seguinte, quando eu retiro esse zinco daí, essa proteína ela vai se desfazer. É como o pessoal que gosta de alisar os cabelos, eles usam produtos químicos ou utilizam a chapinha, que é um método por aquecimento, e aí vai desestruturar, vai romper as ligações químicas e o fio vai ficar liso. Então, vai desestruturar o cabelo. A mesma coisa acontece aqui com a proteína da COVID e isso vai matar o vírus, vai inativar o vírus. Temos outro ponto aqui, que é o ponto B,
esse ponto B, depois que eu fui olhar o chat, desculpa, não é para eu olhar o chat agora. Esse ponto B aqui, gente, é o ponto catalítico, onde que ocorre algumas reações químicas, é outro alvo de estudos. E aqui eu trago nessa figura para vocês a representação do que eu acabei de falar. Aqui é o ponto onde é que tem a coordenação com zinco. Então, ao inserir um inibidor que pode ser um remédio, não pode ser vacina, porque vacina é anticorpo, tá? A vacina é anticorpo, não é medicamento que vai inibir, tá bom? E aí eu vou remover esse zinco aqui da ligação com o fragmento da cistina, e aí eu vou perder toda aquela hélice da estrutura da proteína. Outro inibidor, que é o inibidor do ponto catalítico, que está aqui embaixo, no rosa mais claro, que vai retirar esse fragmento da cisteína através do inibidor. Veja que o inibidor, que é o verde, ele se liga à cisteína, e no ponto catalítico aqui também, que é o ponto B, ele se liga à cisteína, e isso interrompe toda a atividade do vírus. E aí eu trouxe aqui novamente uma estrutura do vírus simplificada, gente, só para puxar um detalhe aqui. O vírus ele é composto por 4 proteínas, proteína S, E, M e a proteína N, e ele é composto pela bicamara, que é a característica do vírus envelopado, né? Vocês têm ouvido muito a respeito de ser um vírus envelopado. E temos aqui uma camada fosfolipídica. Essa camada fosfolipídica, o que é que é? É uma camada de glicerol se ligada a compostos alcoólicos, tá? Aonde que a cabeça, aqui, essa bolinha, ela é polar, desculpa, interage com a água, e a cauda, ela é apolar e interage com gordura, tá? Então, como não temos nenhum medicamento, aonde que é que nós vamos ter que se virar para evitar uma disseminação do coronavírus? Já que não temos medicamento eficaz, já que não temos vacina. Então, gente, o que é que nós vamos utilizar? Vamos utilizar os saneantes. O que é que são saneantes? São produtos de limpeza no geral. Aonde é que o saneante vai atuar? Vai prevenir uma contaminação do hospedeiro pelo vírus da Covid-19. Né? Mas quem são esses saneantes? Quem são os grandes protagonistas químicos dessa história? Tá? E quem sintetiza saneante também é químico, viu, gente? É químico que regulamenta, é químico que autoriza com seu CRQ lá. E aí os saneantes, eles são produzidos e são liberados para o mercado com termo de segurança. Por isso é muito preocupante o uso de produtos que são feitos de sistema caseiro. Por quê? Porque eles podem ter quantidades diferentes que não são as necessárias para matar a Covid, ou até pode ter excesso e provocar intoxicação. Então a gente tem que ter muito cuidado com o produto caseiro sem certificação, tá bom? E aí, gente, esses saneantes, eles vão estar associados aí às forças intermoleculares. O que são essas forças intermoleculares? Elas atuam no interior das moléculas, com uma molécula A interagindo com a molécula B. Tá? A exemplo disso, temos as ligações de hidrogênio, realizadas por um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio, de moléculas diferentes, e tem uma interação entre elas. A interação é diferente de ligação, tá bom? Ligação está muito próximo, interação é distante, só que essa interação de hidrogênio, essa ligação de hidrogênio dita aí, ela é muito forte. Ainda tem também outras interações, que é de Van der Waals, tá? Aí tem as forças de polo induzido, que quem se interessar pode dar uma pesquisada em forças intermoleculares. Isso é muito interessante, vocês vão precisar. Então, gente, com relação às forças intermoleculares, quem é que vai atuar aí? São os detergentes, são os sabões, os desinfetantes de multiuso. E na ação de oxidação está o hipoclorito de sódio, que está presente aí na quiboa,
na água sanitária, e os peróxidos, que um exemplo bem clássico aí é o... Como é que é o nome? Esqueci que o pessoal usa para descolorir os pelos. Água oxigenada, desculpa. A água oxigenada, tá? E aí, agora, eu vou falar como é que esses produtos, eles agem diante da Covid-19. Todos esses produtos que eu vou citar aqui agora, eles são autorizados pela Anvisa, são recomendados pela Anvisa, pela MSCBS, CDC e a EPA. Os mais comuns que a gente tem aí hoje no combate à Covid é o álcool etílico, o álcool isopropílico. O álcool etílico, ele está aí como álcool gel em soluções alcoólicas comerciais. Temos também o álcool isopropílico, soluções de limpeza de eletrônicos. Temos os sais de quaternário de amônio. Esses estão presentes em sabonetes, em detergentes, em amaciantes. Eles vão agir na desnaturação das proteínas e no colapso das membranas celulares. Temos também os compostos fenólicos, que temos aqui o timol. Ele está presente no óleo essencial de tomilho e em creme dental. Gente, não vamos comer creme dental e nem beber óleo de tomilho, que não vai matar o Covid-19. Vamos com muita calma nessa hora, eu vou falar isso nos próximos slides, tá bom? Temos o benzilclorofenol, que está presente em saneantes de uso geral. Então, quando vocês forem utilizar algo para limpeza, é muito importante você estar verificando isso. Se tem esses produtos, tá? Para saber se realmente vai ser eficaz ou não no tratamento da Covid. Temos o triclosan, que ele é um creme dental, que ele está presente no creme dental, no sabonete e em desodorantes. Esses eles vão atuar em diferentes mecanismos, como o rompimento da membrana, inativação. Temos ainda o hipoclorito de sódio, que o Enoch ele vai falar a concentração ideal e como diluir a água sanitária para que a gente possa utilizar na nossa casa e realmente ser eficaz. Com relação aos peróxidos de hidrogênio, ele atua na oxidação de proteínas, lipídios e carboidratos. E com relação à água sanitária, desculpa, o peróxido de hidrogênio ele vai atuar na oxidação e destrói os componentes das membranas. Como é que o álcool funciona? Gente, o álcool hoje em dia, ele é recomendado para uma concentração de 60% a 90%. Menor do que 60%, ele vai ser ineficaz para desnaturar a proteína do coronavírus. Acima de 90%, ele vai estar numa concentração muito alta e também não vai ser eficaz para matar o vírus, tá bom? Abaixo de 60%, ele está em baixa concentração, acima ele está muito alto, vai evaporar rápido. Na figura aqui, eu tenho a proteína do coronavírus. Nesse primeiro ciclo aqui, está fazendo ligação de hidrogênio. Essa linha tracejada são as interações do oxigênio com o hidrogênio. Quando eu adiciono, coloco, lavo minha mão, passo álcool gel na mão, nas superfícies, o que é que vai acontecer? Uma nova ligação de hidrogênio vai ser formada entre o hidrogênio da proteína da COVID e o oxigênio do álcool. Isso vai provocar uma distorção ou uma nova configuração da proteína da COVID. E aí vai desnaturar essa proteína da COVID, aquele sistema lá envelopado, e vai inativar o vírus. Outro ponto também que acontece são novas ligações de hidrogênio, aonde que tinha as forças mais fracas de London, elas são perdidas e novas ligações de hidrogênio são formadas, tá? É assim que o álcool funciona. Aqui, gente, eu tenho a representação fosfolipídica que eu acabei de falar, aonde a cabeça aqui, ela é polar, ou seja, hidrofílica, interage com a água, e a cauda é apolar, hidrofóbica, não interage com a água. E aí, o álcool ele vai interagir com a parte polar aqui e vai promover essa desorganização da bicamada fosfolipídica. Os sais de quaternário de amônio, gente,
ele também tem uma parte polar que interage com a água, uma parte apolar que interage com a camada interna lá, com a gordura que está lá presente, os lipídios. Temos aqui 3 exemplos de de sais quaternário de amônio, e esses sais quaternário de amônio eles vão atuar de 2 formas, tá? Essas 2 formas são semelhante, questão de solvente, eu já falei isso com os alunos de segundo ano, onde semelhante dissolve semelhante, porque essa molécula, esses sais quaternários, elas são antifílicas e interagem muito bem com a água. Então, quando eu introduzo essa molécula, quando eu lavo as mãos com sabão, com sabonete, a proteína, a camada que envolve o vírus vai interagir, vai se dissolver, vai romper. Outra questão é que a parte polar da estrutura, ela vai interagir por interação mais fraca de Van der Waals com a parte apolar da proteína do vírus, e aí vai promover uma desorganização da estrutura do vírus e também vai romper essa membrana que envolve o vírus. E essa representação aqui que acontece quando você lava a mão com água e sabão. Aí, gente, que quantidade de sabão eu devo utilizar? Teve uma publicação da Fiocruz que recomenda de 3 a 5 ml de sabão líquido. Porém, o recomendado é você utilizar a quantidade suficiente para remover. Veja só, o vírus que vai estar na sua mão, possivelmente, não dá nem para ver. Então, ele está numa concentração muito baixa, suficiente para te contaminar. Você coloca sabão na mão, chega a ser visível. Então, em termos de química, a quantidade de sabão que você coloca na mão é muito superior a de vírus que está lá. Não é necessário você utilizar meio líquido de sabão para você lavar as mãos. Não, sabão suficiente para você lavar as mãos como você já faz o dia. Só que temos uma técnica correta para lavar as mãos, e eu vou falar um pouquinho depois. Mais 2 slides eu já falo, tá? Como lavar as mãos. E também temos os peróxidos, que está presente na água oxigenada. Esse é muito comum, porque esses produtos aí, eles matam, o álcool mesmo e a água oxigenada, eles matam, além de vírus, bactéria e fungo. O peróxido, ele é muito forte, ele é um agente oxidante muito forte, geralmente está presente em torno de 3 a 6%, podendo variar de 0,5 a 35%. E o que é que acontece? O peróxido de hidrogênio, ele atravessa a membrana, ele reage com o metal, a exemplo, eu digo lá, o zinco, que estava lá na estrutura da Covid, que eu falei anteriormente, libera o H- no meio. Esse H- ele é pouco seletivo, ou seja, ele reage com o que encontra pela frente e ele é muito reativo. Então, ele reage muito rapidamente e isso vai inativar o vírus. E agora eu pergunto para vocês, eu acredito que alguns de vocês, nem todos, sabem como lavar as mãos, tá? Alguns sabem, mas ninguém faz, tá? E outros nem sabem como lavar as mãos. Então, eu vou fazer uma prática aqui, que eu não podia deixar de ter prática numa aula de química, numa live de química, né? Então, vocês podem acompanhar pelo slide ou podem acompanhar por eu fazendo na tela. Então, vocês têm que encontrar um local com torneira, claro. Vocês vão molhar as mãos, colocar uma quantidade suficiente de sabão na mão de vocês, vai fixar bem a palma da mão, depois vocês friccionam entre os dedos aqui, ó. Vocês friccionam o dorso das mãos, tá bom? Das 2 mãos. Depois vocês friccionam o dorso dos dedos das 2 mãos. Em seguida, vocês vão lavar dedo por dedo, ó. Vocês vão fazer esse movimento. Pode fazer aí, repetir o movimento umas 5 vezes para cada dedo, de todas as mãos, tá? Quando você faz essa técnica de lavagem de mão, gente, vocês vão garantir que todos os vírus, bactérias, fungos, patogênicos que vocês tocaram na rua, eles vão ser eliminados. Depois de friccionar todos os dedos, vocês vão lavar as unhas. Então, vocês vão fazer esse movimento em concha aqui na palma da mão, das 2 mãos. Na fotinha não tem a lavagem dos punhos, mas vocês devem lavar os punhos,
das duas mãos, e vocês, a torneira ainda vai estar ligada, gastando muita água. Para que isso não aconteça, vocês desligam a torneira antes, passam um pouquinho de sabão na torneira para vocês poderem desligar, tá bom? Porque senão vai gastar muita água e a gente não tem condições, principalmente na escola, de gastar muita água. E aí vocês vão colocar as mãos desse jeito embaixo da torneira. Por quê? Porque se vocês colocarem o contrário, gente, se vocês colocarem o contrário, vocês vão levar a sujeira que está no punho para as mãos. E se colocando desse jeito, a água vai descer. Vocês pegam um papel toalha, só um instante, eu esqueci o papel toalha aqui para vocês, que eu vou mostrar para vocês como é que se seca o papel toalha. Como é que se seca a mão. Isso vai ser muito importante, gente, porque quando a gente retornar às aulas, a gente não vai ter material assim abundante, porque o gasto é muito alto, para a gente ficar lavando as mãos toda hora e gastando papel toalha e sabão. Então, vocês vão pegar 2 folhas de papel toalha, e isso é suficiente, garanto para vocês. Vão colocar assim, ó, entre as mãos, ok? Você seca a palma das mãos, seca o dorso da mão, seca o outro dorso, e com o mesmo papel toalha, se a torneira ainda estiver aberta, você vai lá e fecha a torneira. Isso você garante uma completa higienização das mãos, inclusive se for utilizar o álcool gel a 70%, vocês podem fazer esses mesmos movimentos, tá bom? E aí, gente, eu entro aqui no último slide, já está acabando, né? Foi bastante tempo aí de apresentação, temos ainda o professor Enoque, eu entro no último slide, que é uma coisa que me irrita muito, me faz sorrir muito, às vezes eu comento, às vezes eu não comento, tá? Que é as notícias fake. Primeiro, professor, você não falou de vinagre. O vinagre realmente ele é eficaz no combate à Covid-19? Gente, ele não é. O vinagre, ele não é. Por quê? Assim como o álcool, a concentração de ácido que está presente no vinagre, que é o ácido acético, é muito baixa, em torno de 4,7%. Se fosse um vinagre concentrado, ou ácido acético concentrado, como a gente tem no laboratório, é diferente. Tem até estudo que diz que é eficaz. Mas o vinagre, ele não é. Chá de limão com bicarbonato. Gente, se a ideia é o ácido do limão matar o coronavírus, pode desistir, porque o bicarbonato, ele vai neutralizar o ácido do limão. Então, você só vai ter um sol lá presente, você não vai ter ácido de limão de forma nenhuma. Isso eu garanto. Vinagre, água morna e sal. A ideia é matar os vírus que estão na garganta. Gente, os vírus se ligam às células, principalmente as células do pulmão. Então, ele só vai estar na garganta no início e ele vai se ligar às células. Então, as células iniciais da garganta, pode ser que aconteça, mas não tem nada comprovado com relação a isso. Então, não use achando que vai matar, porque não vai, não tem estudo nenhum, e o ácido acético do vinagre é em baixa concentração. Vi um vídeo também de vinagre mais alho. Inclusive, eu fiquei com vontade de comentar esse vídeo, não comentei, mas, gente, eu nunca vejo esse vídeo, é um vídeo de 4 minutos, eu pulei para metade do vídeo e tinha um cara amassando alho na colher e colocando vinagre, dizendo que era a cura da Covid. Gente, pelo amor de Deus, não acredito nisso, não compartilha isso. Temos aqui, essa daqui não foi muito divulgada aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela foi, que é a água prateada ela contém prata, né? Também é uma fake news. Temos também o tratamento de ozônio via retal. Esse foi divulgado por uma figura pública, foi motivo de memes, que foi divulgado aí pelo prefeito de Itajaí, Santa Catarina. Não tem comprovação científica, a gente não pode fazer isso, principalmente uma figura pública. Isso não pode, não compartilha. Outro que me deixou muito perplexo, eu gostaria que vocês olhassem esse slide aí, e já me diz qual é o erro desse slide, né? Gente, vamos lá. Uma escala de pH, ela vai de 0 a 14. Logo de cara, nesse texto que eu recebi no WhatsApp, tem um agrião com pH 22,7. Só para vocês terem ideia,
a soda cáustica tem pH em torno de 13. Se vocês tomarem uma copada de soda cáustica, vocês vão morrer, tá? E aí vem um alho com pH 13, errado, totalmente errado isso a gente não pode compartilhar. Outra coisa, nesse mesmo texto, estava dizendo que o vírus, ele se ligava ao oxigênio. Isso é impossível de acontecer. O vírus não faz essa ligação com o oxigênio. Se ele fizesse, não existia demanda de oxigênio nas nossas células, então nós morreríamos. Todo mundo que contaminasse coronavírus iria morrer, porque o vírus se replica muito rápido e aí não teria oxigênio nenhum. Outra coisa, o vírus fica no ar através de partículas, né? Não tem estudos comprovando a capacidade de contaminação pelo ar, mas tem questionamentos de que ele também seja presente no ar. E aí, se o vírus se ligasse ao oxigênio, toda a população já teria sido contaminada e todos nós já teríamos morrido. Então, tudo isso é fake news, por favor, não compartilha. Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado a vocês. E aí, o Enoque vai começar com a apresentação dele agora. Enoque, está por aí? Oi, Wesley. Estou sim. Vocês estão me escutando bem? Sim, estou escutando. Deixa eu encerrar minha apresentação e desligar meu microfone. Enoque, está tudo ok aqui. Quando você quiser, pode iniciar a apresentação, okay, tá bom? Certo, só estou compartilhando aqui os slides. Pronto. Antes de iniciar, queria agradecer pelo convite do professor Wesley, de estar participando aqui com vocês, tá? Meu nome é Enoque, como foi apresentado pelo professor. Eu sou formado em Química, tenho mestrado em Geociências Aplicadas e atualmente estou cursando o doutorado em Química, né? E sou professor na Universidade do Estado da Bahia, né? Uma universidade aqui da cidade de Barreiras, onde tem a nossa unidade, Campus 9, tá? Bom, eu fui convidado aqui para conversar com vocês, né? Para falar um pouco de um projeto que eu estou coordenando na UNEB. Esse projeto, ele se chama Água Sanitária Diluída no Combate à Covid-19. Pode ser que alguns de vocês já tenham visto falar alguma coisa, né, nas redes sociais. A gente também teve presente na TV Bahia, dando uma reportagem. Então, a gente vem aqui para tirar algumas dúvidas, né, de vocês e apresentar um pouco sobre o nosso projeto, né? Falar um pouquinho de química também, né? Química que é uma disciplina, né, que todo mundo gosta, muito admirada e que, claro, ela consegue responder muitas das nossas dúvidas, né? Algumas dúvidas que já foram colocadas aí no chat, a gente vai conseguir, né, responder com a apresentação, certo? Mas algumas dúvidas também a gente não consegue responder ainda, né? Porque é um vírus muito novo, né? E, assim, a gente não consegue, os estudos ainda estão começando. Então, a gente vai tentar responder dentro do possível, né? Dentro do que a gente consegue no momento, tá? Bom, então, como eu já falei para vocês, o nome do projeto é Água Sanitária Diluída no Combate ao Covid-19. Então, eu coordeno esse projeto de extensão, né? E temos alguns alunos que são monitores, né, do projeto. Temos 2 alunos que são bolsistas, né, que recebem uma bolsa para estar aí realizando as atividades, e temos alunos voluntários, né? Então, são atividades de extensão, né, que a universidade ela precisa, né, realizar. São atividades não só voltadas para o público interno da universidade, mas voltada principalmente para a comunidade externa, né, para a nossa sociedade, tá? Então, quando vocês estiverem, né, presentes aí na universidade, né, os alunos do 3º ano, no próximo ano, ou na UNEB, ou na UFOB, ou em outra universidade aqui da cidade, ou fora daqui, irão, né, precisar fazer essas atividades, né, de extensão. Bom, o que é o projeto?
O projeto, ele trata-se de uma atividade de extensão, né, que visa orientar a população da região oeste da Bahia sobre o uso adequado da água sanitária para a limpeza no combate ao Covid-19, né? Então, a gente busca aí com essa proposta, né, orientar a população da nossa região sobre o uso adequado da água sanitária. Bom, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo projeto, né, que já foram desenvolvidas, né, nesse período de 3 meses? Então, nós temos 3 meses aí de realização de atividades no nosso projeto de extensão. Já produzimos uma cartilha, né, depois eu vou deixar o link para vocês no chat, né, para quem quiser fazer o download. Alguns vídeos com animações didáticas, está disponível nas nossas redes sociais, também depois eu vou compartilhar o link com vocês, né, vídeos demonstrativos com diferentes preparos e usos, então tem algumas orientações, eu vou mostrar um desses vídeos para vocês aqui hoje. Tivemos algumas lives durante esse período de 3 meses, com especialistas, né, falando sobre temas relacionados à Covid, e também temos a proposta ainda, né, se o recurso ele for liberado, de realizar a distribuição de água sanitária para a comunidade carente, tá? Bom, qual foi a justificativa, então, para a gente estar, né, propondo essa atividade de extensão, né? A gente tem observado nas redes sociais, na mídia, né, o avanço, né, da pandemia no mundo, né, e aqui também na nossa região, né? Todo dia a gente tem um aumento aí dos números de casos, né, da Covid-19, que acaba sendo alarmante, né? Vocês estão escutando? Sim, professor, estamos ouvindo. Ok. Tá certo. Desculpa, porque eu vi no chat alguém comentando que não estava escutando. Então, vou continuar. Além do avanço da pandemia, né, com o avanço, a gente teve aí valores exorbitantes, né, do álcool em gel, né, então a gente acabou tendo uma escassez, né, na nossa cidade e em várias cidades da nossa região, né, sendo aí, difícil acesso, né, à obtenção, tá? E aí a gente pensou, né, numa proposta, né, de orientar a população pensando em um desinfetante acessível para a comunidade, né, principalmente as comunidades carentes, já que os valores, né, do álcool, tanto em gel como líquido, eles aumentaram aí, né, significativamente, tá? E aí nós temos o hipoclorito de sódio, né? O hipoclorito de sódio é uma forma mais, vamos dizer assim, sofisticada, né, de falar, né, que está presente na água sanitária, né? Outros podem chamar apenas de água sanitária, ou ainda mais conhecido popularmente como quiboa, né? A água sanitária, né, ela pura, ela tem um pH aí entre 11,5 e 13,5, certo? O que acontece? Essa água sanitária, né, pura, ela não é eficaz, né, no combate à Covid-19. Então, para a gente ter, né, uma eficiência aí no combate à Covid-19, é necessário realizar a diluição, tá? Então, com o pH 11,5 e 13,5, que vai ser o pH da água sanitária pura, a gente não tem uma eficiência aí no processo de desinfecção. Então, e aí, quem tá falando no gameplay? É necessário realizar, né, a diluição da água sanitária para a gente ter aí a presença do ácido hipoclorito, tá? Que não vai estar presente em um pH tão elevado assim. Então, a gente precisa aí reduzir esse pH para 6,5 e 8,5, certo? Então, o que acontece, né? A gente tem observado muito em casa, né? Vocês, ou então a família de vocês, já devem ter visto, né, utilizando a água sanitária pura aí, né, em casa para fazer a limpeza, né?
Então, o que acontece? O hipoclorito de sódio, né, ele sendo um agente oxidante muito forte, a característica iônica dele, né, o hipoclorito, o prejudica quanto à sua permeabilidade em membranas biológicas, como no caso a Covid-19, né, que a gente tem aí a presença dessa proteção, como o professor explicou, impedindo de alcançar os componentes mais internos, que seriam os micro-organismos alvos, né, que seria aí o nosso objetivo, certo? Então, ó, o que acontece? Como é que a água sanitária, então, ela vai destruir o coronavírus, né? O professor falou anteriormente que iria ser por um processo de oxidação, né? Então, é isso mesmo, tá? Então, a água sanitária, ela vai conseguir, né, por meio da oxidação, fazer com que haja a quebra dessa membrana aí que protege o coronavírus, tá? Então, ele tem a presença, né, da membrana lipídica, né, de gordura, que protege esse material genético, tá? E o ácido hipoclorito, na sua forma diluída, irá atacar essa membrana, destruindo as enzimas e as estruturas dentro do vírus. Então, de novo, né, repetindo, a água sanitária em excesso não protege. Para matar o coronavírus, é necessário diluir o produto na forma correta, tá? Então, alguém perguntou aí no chat, né, com relação à resistência, né, do coronavírus em algumas superfícies, né? Então, já respondendo essa pergunta, nós temos aí o plástico, que pode levar até 5 dias, o vidro, 4 dias, o papel de 4 a 5 dias, a madeira, 4 dias, o alumínio de 2 a 8 horas, luvas cirúrgicas, 8 horas, e o aço, 48 horas, tá? Então, são alguns materiais, né, que são bastante utilizados aí, que a gente tem um tempo de resistência, né, do novo coronavírus. Então, vou mostrar um vídeo para vocês. Então, nesse vídeo, é mostrando para vocês algumas superfícies em que podem ser utilizadas a água sanitária. E aqui é a forma de realizar a diluição, né? A gente utiliza aí uma garrafa de 1 litro e adiciona, né, 25 ml de água sanitária. E é necessário sempre fazer a identificação, né? Só que antes a gente faz uma limpeza, né, com água e sabão. Então, esse vídeo foi para mostrar para vocês mais ou menos, né, como é que a gente faz o preparo da diluição, né, da água sanitária. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, certo? É uma forma bem simples, que às vezes a gente pensa, isso é uma coisa muito comum, a gente já utiliza água sanitária, né? Para que está falando de água sanitária? Mas a gente, às vezes, utiliza a água sanitária de forma incorreta. Eu vou falar daqui a pouco, né, sobre os produtos que podem provocar intoxicação, tá? E aí, né, a gente sabe que essa água sanitária ela não vai combinar com outros produtos, né? Então, assim, além de você não poder utilizar a água sanitária na sua forma pura, é importante também você ter cuidado com os outros produtos, né, de limpeza que vocês utilizam em casa, tá? Então, ó, a gente tem aqui algumas informações que são importantes aí para vocês, para a família de vocês, tá? Então, a água sanitária, por exemplo, ela não combina, né, com desinfetantes, né? Como temos exemplo ali de uma marca, né, o Pinho-Sol, tá? Então, a gente tem a presença, né, os sais de amônio, tá? Que é o cloreto benzalcônico, tá? Do desinfetante, em contato com a água sanitária, vai provocar a produção de cloaminas, tá? Essa cloramina que é produzida, quando você mistura esses dois produtos, vão provocar, né, efeitos, né, que pode provocar problema de respiração, certo? Então, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né, as misturas com amaciante e amaciante e água sanitária também, que não é recomendado, tá? Aqui nós temos o vinagre, que alguém perguntou, essa combinação produz o gás cloro, que vai provocar irritação na pele, nos olhos, sufocamento, problemas pulmonares e quedas nos batimentos cardíacos, né? Então, muito cuidado aí
você misturar água sanitária com o vinagre, tá? O álcool com a água sanitária, né? Pensando aí, vou melhorar aí a eficiência, né, do combate à Covid-19. Então, a reação entre os dois produtos produz o cloroforme e o ácido muriático, que causam danos nos sistemas nervosos, pulmões, rins, fígados, olhos e peles, né? Então, tome cuidado ao misturar o álcool em gel, ou tanto o álcool em gel como o álcool líquido, né, com a água sanitária, tá? Então, sais de amônia, né, mais água sanitária, vai resultar em cloramina, que é um gás tóxico, pode causar falta de ar e dor no corpo, né, no peito, além de sérios problemas ao sistema respiratório, certo? E aqui, o amaciante, né, como eu falei lá no início, que eu ia repetir, essa combinação resulta em cloraminas, composto que causa irritação na pele, nos olhos, sangramentos e danos severos nos rins e nos fígados. Então, né, tome cuidado ao realizar a mistura, tá, da água sanitária com outros produtos de limpeza, tá, que vai provocar aí reações que vai gerar produtos que vão ser tóxicos para nós. Então, ao invés de você estar aí combatendo o vírus, você vai estar aí provocando, né, um outro problema à saúde, tá, gerando um outro problema, ok? Outro alerta, né? Não se deve ingerir água sanitária. A gente também teve aí algumas figuras públicas, né, incentivando a utilização da água sanitária. Então, vocês não devem, né, ingerir água sanitária, certo? Não vai combater o vírus e, em consequência, vai levar a graves problemas gastrointestinais, tá? Então, não combate a Covid-19. Bom, né, o professor também falou, né, sobre a questão da limpeza aí de celulares, né, que a indicação é álcool isopropílico 70%, tá? Então, não utilize água sanitária na limpeza de celulares, né? Então, todo mundo tem um celular, então não utilize o álcool em gel, né, nem o álcool etílico, porque aí a concentração de água, né, é muito grande, né? Tem muita água que vai provocar e danificar o seu aparelho. Então, o adequado é você utilizar o álcool isopropílico 70%, que você pode encontrar aí nas casas, né, de materiais eletrônicos, tá? Há um infectado em casa, como proceder, né? Então, é importante também frisar, né, sobre isso. É importante que esse paciente tenha um quarto privado para ele e que tenha o mínimo contato possível com moradores. Quando precisar circular pelos ambientes de casa, que faça sempre o uso da máscara. Deve-se limpar diariamente todas as superfícies de contatos, frequentemente, né? Maçanetas, mesas, interruptores, torneiras, vasos sanitários e pisos com uma solução de água sanitária diluída, certo? A 0,5% ou álcool a 70%, tá? Depois eu vou explicar como é que realiza a diluição da água sanitária. Separe garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para o uso pessoal do infectado. Esses utensílios devem ser lavados com água quente e sabão, ok? Roupas de cama, toalhas e roupas sujas do paciente devem ser lavadas separadamente com água morna, entre a temperatura de 60 a 90 graus Celsius. Também é recomendado, após a lavagem, o uso da água sanitária diluída para desinfecção, deixando as peças de molho por um período de 30 minutos, aí, porque vai evitar, né, alguma mancha, né, pela utilização da água sanitária, certo? E em quais superfícies, objetos posso aplicar, então, a água sanitária, né, para me prevenir, né, contra a Covid-19, né? Então, a solução da água sanitária, ela ajuda na prevenção contra o novo coronavírus, pode ser usado tanto na higienização das mãos, né? Então, na falta, né, de água e sabão ou álcool em gel, você pode utilizar a água sanitária de forma diluída, só que uma concentração menor do que você utiliza para a limpeza de superfícies, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Higienização das mãos, quanto na desinfecção de superfícies, como mesas, cadeiras, maçanetas, pisos, banheiros, sola de calçados, embalagens, né, e materiais em geral. Ok?
Então, e também, né, claro, para a limpeza de frutas, né? Então, alguns de vocês, né, já devem utilizar, né, a água sanitária para a limpeza de frutas, verduras e legumes. Então, a gente também pode estar fazendo uso aí, também pensando em combater a Covid-19, tá? Então, como você deve fazer essa higienização? Colocar uma colher de sopa de água sanitária em um recipiente com 1 litro de água e deixar agir por um período de 15 minutos, tá? Após esses 15 minutos, você retorna a lavagem, né, com a água da torneira, certo? Bom, gente, ó, sobre as concentrações, né, nós temos 3 concentrações ali, além da lavagem, né, das frutas, verduras e legumes. Frutas, verduras e legumes, a concentração vai ser de 0,03%, tá? E nós temos aí as concentrações de 0,05, 0,01 e 0,5% que podem ser aí utilizados para fazer a limpeza no combate à Covid-19. A água sanitária pura, quando você vai comprar no supermercado, você vai observar no rótulo, né, a identificação da presença aí de 2 a 2,5% de cloro ativo, tá? Então, para fazer essa diluição é necessário que a água sanitária esteja dentro dessa porcentagem. Tá? Então, como é que você vai fazer, então, essa diluição, pensando na limpeza das mãos, né? Higienização das mãos, algumas superfícies diversas, né? Como é que, então, você vai fazer essa limpeza, né? Nas roupas de cama, toalhas e roupas sujas. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar, deixa eu só... Só um minutinho. Vocês estão conseguindo me ver? Então, não, Enoque, não está aparecendo sua imagem, só está aparecendo sua voz e o slide. Ah, ok. Então, deixa eu ver se eu consigo descompartilhar. Essa segunda receita. Tá. Então, eu vou explicar aqui. Eu não consegui aqui compartilhar com vocês, né, porque eu estou no celular também. Aí eu não sei por que vocês não estão conseguindo me ver. Mas veja bem, vocês já devem ter visto, né, o copinho de café que muitos utilizam, né? O copinho de café, ele tem em torno de 50 ml, certo? Então, para você preparar uma solução com 0,05%, você vai pegar metade de um copinho de café e colocar água sanitária pura, certo? Em uma garrafa de 1 litro, você adiciona um pouco de água, depois adiciona essa água sanitária que você colocou no copinho de café, certo? E completa o litro, a garrafa até 1 litro, né? E aí você vai ter a solução na concentração de 0,05%. Aí você vai poder utilizar aí para a limpeza das mãos, né? Claro que quem tiver, né, alguma alergia, né, deve ser evitar a utilização aí do contato com a pele da água sanitária, certo? Na concentração de 0,01%, você vai utilizar o copinho de café cheio, tá? Que vai ser um volume de 50 ml, certo? Então, você vai completar até o copinho cheio, ok? E vai fazer o mesmo procedimento. Eu vou mostrar no vídeo daqui a pouco. E na concentração de 0,5%, você vai pegar um volume de 250 ml de água sanitária e fazer a diluição para 1 litro de água, ok? Essa solução, o ideal é que seja utilizada, né, ao mesmo tempo em que você preparou, logo após, tá? E é importante sempre identificar a garrafa, né, com o nome da água, colocando água sanitária
e colocando a concentração e também armazenando, né, em um local seguro e longe de luz. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora mostrando como é que faz a diluição para a concentração de 0,1%. Vou ensinar vocês água sanitária diluída na concentração de 0,1%. A garrafa PET com capacidade de 1 litro com um pouco de água. Água sanitária, 50 ml de água sanitária, o que equivale a 5 colheres de sopa. É preciso agitar para homogeneizar a mistura. Fiz um rótulo para cada solução. É importante manter a água sanitária em um local longe da luz e longe das crianças e animais. Essa solução pode ser utilizada na desinfecção de banheiros e pisos, onde não existem casos confirmados ou suspeitos de Covid-19, e também na desinfecção de sólidos químicos. Então, né, nesse vídeo aí vocês viram, né, o procedimento de como realizar a diluição da água sanitária. E aí, só repetindo aqui para vocês, né, como é que se deve armazenar água sanitária diluída, né? Então, deve ser armazenado, né, em garrafas plásticas e deve identificar para evitar que aconteça acidentes, né? E longe de luz e do calor, no local fresco, né, e longe de alcance de crianças, ok? Então, gente, isso foi a minha pequena apresentação para vocês do projeto, né, de extensão Água Sanitária Diluída no combate à Covid-19, né? Então, assim, eu desejo a vocês que protejam-se, né, contra o vírus, tá? Aqui nós temos os nossos canais, né, nas redes sociais, @Covid19UNEB, nosso Instagram. Vocês podem tá entrando, né, visualizando todos as nossas postagens nas redes sociais. Nós temos também o Facebook, o NEB Covid, temos o Twitter, o NEB AO, e nós temos também um canal no YouTube, Água Sanitária Diluída no Combate ao Covid-19. E temos um e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida, né, o nebcovid19@gmail.com. Então, obrigado aí por essa oportunidade de estar apresentando a vocês, e espero, né, ter podido esclarecer todas as informações. Ok? Ok. Agora aqui o Enoque encerrou. Muito obrigado, Enoque, pela sua contribuição. Foi de grande valor. Tá? Foi muito boa. E agora vamos de perguntas, né? Chance, se você tem perguntas, cara. Boa noite. Excelente apresentação dos dois professores. Algumas perguntas elas foram respondidas durante a apresentação. Eu anotei algumas aqui que são interessantes. Eu acho que é a dúvida da maioria dos alunos e até mesmo professores. Uma delas é a seguinte: depois de curado, é possível se infectar novamente? Essa foi a pergunta da aluna Nadiele, do segundo ano vespertino. Enoque, tu responde ou responde? Eu posso responder. Na verdade, assim, é muito difícil responder ainda, né? Deixa eu olhar, vocês estão escutando? Sim, estamos. Então, é muito difícil responder ainda sobre esse tema, né? Porque, assim, como a gente já falou, é muito novo, né, o vírus, certo? Então, os estudos estão em andamento, tá? Então, a gente tem um vídeo, né, no nosso Instagram, que eu coloquei aí no chat de vocês podem acessar, de um médico infectologista, que ele responde a essa pergunta, né? E aí ele diz, né, só repetindo a resposta que ele nos forneceu, é que o vírus ainda é novo. Então, os estudos estão em andamento, né? Tem 2 casos, né, que eles estão investigando de uma segunda contaminação, tá? Mas não tem nada definido ainda. Ok. Outra pergunta.
o vírus COVID-19, uma vez que a pessoa ela é possivelmente curada, esse vírus deixa sequelas? Enoque? Bom, então, né, a gente tem visto, tem uns estudos, né, mais recentes que têm apontado que pode sim trazer algumas sequelas, tá? Tanto a médio como a longo prazo, ok? Então pode sim trazer algumas sequelas ainda, mas claro que esses estudos eles ainda são iniciais. Ok. O vírus tem tempo de vida menor em relação ao clima, por exemplo, acima de 27 graus? Então, essa eu respondo. Gente, primeiro, o vírus, ele infecta o hospedeiro. Nosso organismo ele tem uma temperatura média de 36,8 a 37,2. Isso é considerado a nossa temperatura corporal, tá? O vírus, ele consegue se reproduzir, se multiplicar muito bem nessa temperatura. E até o que eu li hoje, até o dia de hoje que eu li, não tem nada relacionado à temperatura ambiente. O vírus, quando a gente fala de temperatura ambiente, é 25 graus Celsius, né? Eu imagino que essa pergunta seja relacionada pelo clima de Barreiros ou o clima da minha cidade, que é muito quente. O vírus, ele suporta uma temperatura muito alta no nosso corpo e não tem nada comprovado que ele vai diminuir ou aumentar a incidência em temperaturas maiores ou menores. O que a gente sabe sobre gripes é que em períodos de estação fria há uma maior contaminação de doenças virais. Por quê? Porque a gente tende a ficar isolado, certo? Com janelas fechadas, a gente tende a isso. E isso propicia a contaminação do vírus, tá bom? Certo. Tem a pergunta do aluno Rodrigo Carvalho. Se eu pegar a água do rio, vamos supor que eu encha 2 litros de água, coloque meia tampa de água sanitária, vai matar as bactérias? Olha, a água sanitária, ela é utilizada, assim, para matar os micro-organismos, né? Então, ó, veja bem, a meia tampa, a gente vai ter qual concentração? Né? A gente tem que observar isso, qual a concentração que a gente vai ter, certo? Então, claro que essa água sanitária, você vai utilizar para fazer a limpeza, tendo o objetivo matar esses micro-organismos, tá? Mas não para ingestão, ok? Apenas para matar os micro-organismos. E assim, gente, a água sanitária, ela é potente. Para matar o coronavírus, para fazer higienização de frutas e verduras, ela tem uma concentração específica e o Enoque já falou. Só que uma vez uma professora minha de graduação, ela foi bem clara ao dizer que uma gota de água sanitária já era suficiente para matar muita coisa. Limpeza do dia a dia, onde a gente não tem pandemia, onde a gente não está trabalhando com alimentos, né? Quando a gente trabalha com alimentos, quando a gente trabalha com Covid, aí as coisas mudam. Veja que a concentração que o Enoque usou já é uma quantidade mínima de peróxido de hidrogênio, porque em 1 litro de peróxido de hidrogênio a concentração é de 2,5 no máximo aí. Então significa que de 1 litro, 2,5%, que é uma concentração muito baixa, é de cloro ativo, tá? E aí você vai pegar uma tampinha apenas desse 1 litro e vai diluir para 1 litro de água, tá? Então a que boa água o cloreto de sódio ela é muito eficiente para matar micro-organismos, sim, tá bom?
Excelente, Wesley. Eu tenho outra pergunta aqui do José Martins, do Eixo 7. Ele perguntou o seguinte: já que a química está em tudo, qual é o nosso papel no desenvolvimento da química? Gente, o nosso papel, hoje em dia, frente à pandemia, é a gente, a partir desse... Já que a química está em tudo, qual é o nosso papel, acredito que seja o papel pessoal, como ser humano, no desenvolvimento da química? Olha, no desenvolvimento da química, vou falar para vocês algo assim bem particular. A partir desse momento, dessa live de hoje, a gente compartilhar as informações que a gente aprendeu aqui. Vocês já irão estar contribuindo muito para o avanço da química, para o conhecimento da química, porque a partir do momento que você aprende a lavagem de mãos com sabão, ou a quantidade correta de álcool, de água sanitária que vocês utilizam, isso é conhecimento químico, e vocês precisam passar adiante para os colegas de trabalho, para os pais, para as mães, para que a gente não gaste 1 litro de água sanitária em casa à toa, para que a gente não use o álcool na mão, que é o que eu vejo muito. Coloca uma gotinha de álcool, fez assim e está feito. Não, não é assim que funciona. Então, a partir desse momento, o que é que vocês podem fazer? Compartilhar essas informações, tá bom? Isso vocês vão estar contribuindo para o conhecimento da química. Só complementando, né, a resposta do professor Wesley, é o seguinte, gente, ó, né, receberem alguma informação nas redes sociais, né, é importante que vocês verifiquem essas informações, tá? Sites confiáveis, tá? Pergunte a pessoas, né, que vocês conheçam que possa ter algum conhecimento na área, ao invés de vocês simplesmente pegarem, acreditarem e compartilhar, né? Então, assim, se você começa, né, a difundir, né, a transferir informações que não são verdadeiras, que não são comprovadas, né, então aí você está prejudicando, né? Então você está indo em contramão aí ao nosso papel aí como cidadão. Acredito que a última pergunta, Beatriz Oliveira dos Santos, ela falou o seguinte: quando a pessoa ela é assintomática, o vírus fica no ar. Por exemplo, ela está caminhando na rua e outras pessoas estão vindo atrás. Essa pessoa, ela pode pegar o vírus? Sim, ela pode pegar o vírus sim. O que acontece? Quando você faz o processo de inspiração e expiração, você lança partículas, gotículas de aerosóis no ar. Se você está caminhando, vem um vento e uma pessoa atrás, essa partícula ela consegue atingir uma distância muito longa, tá? Então, sim, você pode pegar o coronavírus. É por isso que recomenda-se o uso de máscara. Por quê? Vai evitar que você lance partículas no ambiente, contamine tanto o ar como a superfície, as pessoas que estão andando ao seu lado, atrás de você, e que você respire esse ar contaminado de outras pessoas infectadas assintomáticas. E vou falar um negócio para vocês. Sintomático ou não, as pessoas com Covid, as pessoas com grau leve, estão na rua, tá? Estão nos bancos, estão nos supermercados, estão em todo lugar. Disso vocês podem ter certeza que elas não estão ficando em quarentena, a maioria delas, certo? Ok, Wesley e Enoque. A Patrícia Santana, ela pediu para fazer a pergunta dela, que é a seguinte: quando as pessoas são curadas, aumenta a imunidade do corpo, mas o vírus morre ou fica cristalizado até voltar ativa no corpo? Então, com relação a essa pergunta, você é contaminado, você vai começar a produzir anticorpos. Não tem estudos específicos que está correlacionado com aquela pergunta inicial, se você pode ser reinfectado ou não. Após o período de incubação, o vírus vai deixar de ser ativo, ele vai morrer, o seu corpo ele vai tratar de eliminar esse vírus, e aí seria por uma nova
reinfecção, tá? Lembrando que o vírus ele sofre mutação, uma vez você contamina, tem um sistema de defesa, ainda tem estudos que não diz se esse sistema de defesa é permanente, como por exemplo a catapora, ele se vai ser reinfectado ou não é muito cedo, mas ele não vai ficar cristalizado no organismo não. Até então, não tem nada que diz que ele fica no organismo, tá? Só complementando, ainda muito indefinido, né, com relação às pesquisas, tá? Mas eu também li recentemente uma pesquisa que mostra a presença, né, de vários tipos de novo coronavírus, né? Então, assim, a gente precisa estar atento, né, a essas pesquisas. Deve-se o cuidado com relação à contaminação deve permanecer, deve sair nas ruas, né, apenas quando for necessário, utilizando a máscara, né, fazendo a limpeza, sempre que possível com álcool em gel, certo? E se protegendo, tá? Então, esses são os cuidados aí que devem ser necessários, sempre pensando na possibilidade de se contaminar. Então, acho que por hoje é só, né? Foi uma aula maravilhosa. Acredito que todos saíram daqui ricos pelo conhecimento adquirido. Eu mesmo fiquei ligado, vibrado o tempo todo. Gostei bastante e você... Sim. Só um detalhezinho que a Soraya perguntou aí, quais são os pontos negativos do excesso da água sanitária. Então, primeiro, você vai ter um desperdício de dinheiro. Se você utiliza ela em concentração muito alta, não vai matar a Covid-19. E outra coisa, você ainda pode se intoxicar com o excesso de água sanitária, né? Seria aí uma resposta. Vocês já devem ter utilizado a água sanitária em casa, né? E aí, sem fazer a diluição, né? Você começa a sentir aquele cheiro, né? Então, assim, se você colocar, usar em um local fechado, né, dentro do banheiro, você vai começar aí a se intoxicar, né? Então, importante saber isso, que você não vai ter o efeito desejado, que seria matar os micro-organismos, e ainda vai trazer problemas para a saúde. Opa! Eu acredito que encerrar as perguntas. Eu adorei a aula, a apresentação dos dois professores. Excelente conhecimento. Sairemos daqui diferentes depois do que ouvimos na aula de vocês. Agradeço também a presença de todos os alunos. A maioria interagiu bastante aqui no chat. Fiquei feliz com a troca de conhecimento realizada nessa noite. Valeu, Wesley, Enoque, os professores envolvidos. Foi maravilhoso. Gente, obrigado a todos que estavam presentes, os professores da casa, Driele, que está aí nos bastidores, a Jeanso, que é o cerimonialista, digamos assim, é o professor Enoque convidado, fez um excelente trabalho. Muito obrigado por todo mundo que participou, mandou as perguntas, por toda a equipe do SEB. Obrigado de coração pelo convite, por ter me confiado no dia de hoje falar da Covid, né? Algo tão importante. Obrigado a todos vocês. Ok, obrigado a vocês. Estou à disposição. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, deixei no chat o endereço do nosso Instagram, e aí vocês podem estar entrando lá, vendo os nossos posts e comentando, tá? Tirando alguma dúvida. Ok. Então, gente, tchau, tchau. Muito obrigado. Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima live. Beijo para vocês.